Olá, meus irmãos da Igreja do Porto de Itajaí, muito bom dia, feliz sábado. Eu estou aqui para falar a vocês da importância do estudo da lição da escola sabatina. E eu quero fazer isso contando uma pequena história. É a história de dois jovens adventistas, dois jovens estudantes. Eles resolveram colportar nas férias e foram então enviados pelo líder da campanha para uma pequena cidade. E lá então desembarcaram na rodoviária da cidade, numa sexta-feira à noite, às 10 horas. Esses jovens estavam sem dinheiro para fazer um lanche, estavam sem dinheiro para pagar um hotel. Nas costas apenas uma pequena mochila com roupas, alguns pertences, muita vontade, muita disposição para trabalhar. E eles pensaram o seguinte: vamos caminhar pelas ruas da cidade à procura de uma igreja adventista ou de uma família adventista. E eles fizeram isso e logo encontraram uma igreja. Havia naquele lugar uma igreja adventista. E eles perceberam então que havia uma luz acesa nos fundos da igreja. Abriram um portão, se dirigiram até os fundos, bateram a porta. E quem estava ali era o zelador da igreja. Era um senhor já de idade, um senhor solteiro, nunca havia casado. E esse senhor, além de limpar a igreja, de ser o zelador da igreja, ele era também uma espécie de vigilante. Ele morava nos fundos da igreja e ajudava a cuidar, porque a igreja estava estabelecida ali num lugar onde havia muito vandalismo, tráfico de drogas, uma região de muita violência. E aquele senhor, então, antes de abrir a porta, ele resolveu fazer uma pergunta para aqueles jovens, porque ele pensou assim: vai que esses jovens são dois bandidos, que querem me assaltar, querem me roubar. Foi então que ele teve uma ideia brilhante. Aquele senhor resolveu então fazer uma pergunta para aqueles jovens. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: já que vocês são jovens adventistas, me respondam qual é o tema da lição desta semana. Amados, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar daqueles jovens, se você estivesse no lugar daqueles jovens, de que lado da porta você teria dormido aquela noite, Do lado de dentro ou do lado de fora? Queridos, essa história ela termina com um final feliz, porque aqueles jovens, eles tinham estudado sim a sua lição da escola sabatina. E eles puderam então responder: olha, o tema da lição dessa semana é tal. E aquele senhor então não teve dúvida nenhuma de que eles eram realmente jovens adventistas. Porque somente um bom adventista, ele estuda a sua lição diariamente. Aquele senhor então pôde abrir a porta, aqueles jovens entraram, dormiram ali, puderam fazer um lanche. E eu compartilho essa história para dizer o seguinte: naquela noite, o estudo da lição da escola sabatina salvou aqueles jovens de dormirem na rua e de barriga vazia. É possível que nós nunca passemos por alguma situação dessas, mas eu quero dizer a você que, estudando a nossa lição diariamente, estando em comunhão com Deus, um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai abrir as portas do céu para cada um de nós. Sabe, amados, a lição da escola sabatina é o principal método de ensino da nossa igreja. E ao estudar a sua lição diariamente, você estará crescendo não apenas em conhecimento, mas você estará se preparando para o lar eterno. Que Deus o abençoe.